Bem, pessoal, então agora a gente vai dar uma olhadinha em como a gente faz a regra da substituição ou regra da cadeia, da integral ou troca de variável, que seja. Existem N nomes, mas o importante é vocês saberem qual é a regra que eu estou falando. Eu vou fazer dois exemplos, um para caso onde a gente não tem uma definida e no outro onde a gente tem uma integral definida, para vocês verem uma leve diferença que a gente pode observar, tá? Então, vamos então ver aqui o que temos. Então, aqui na nossa regra da substituição, eu preciso que apareça essa condiçãozinha aqui, onde eu tenho uma integral de uma função composta, multiplicando a derivada da função de dentro. E aí, então, eu vou ter a integral. Então, se eu quiser fazer uma troca de g de x por u, então uma troca de variável, eu vou ter que a integral da função de u em relação a u vai acontecer no lugar de toda essa multiplicação aqui. Olhando simbolicamente parece um pouco estranho, mas se a gente fizer aqui uma continha com esse exemplo, vai dar certo. Olha só. Eu tenho aqui x ao cubo vezes cosseno de x à quarta mais 2. De cara a gente já vê que esse cosseno está um pouquinho exagerado, né? Tem alguma coisa errada com ele, então eu vou considerar que ele é a minha função composta. Se ele for a minha função composta, então quem está dentro desse arco seria a minha função g e quem está fora seria a minha função f, certo? Então a nossa ideia é chamar esse g de u para fazer essa troca de variável. Mas para isso, não basta eu só ir fazendo a troca, né? Eu preciso ver qual que é a relação do operador du com relação ao dx, ou seja, eu vou pegar esse u que eu disse que é a g e vou ver a derivada desse u em relação a x para ver o que acontece. Então, derivando o u em relação a x, a gente vai ter aqui que do lado da direita, temos 4x ao cubo como derivada de x à quarta. Bom, agora eu preciso encontrar outra maneira de escrever isso, né? Eu vou pegar, então, esse 4x ao cubo, vou deixar aqui e vou mandar o dx ali para o outro lado. E esse 4 passo dividindo já, né? Não preciso ficar com ele ali. Então, eu fico com x ao cubo dx, e o 4 que estava aqui veio para lá dividindo, então du sobre 4 é equivalente a x ao cubo dx. Bom, vamos dar uma olhada, então, no que a gente encontrou, né? Então, veja bem, repare que a nossa ideia inicial foi que o u seria x a 4 mais 2 e que o du sobre 4 seria x ao cubo dx. Na nossa original, eu tenho x ao cubo dx, não tenho? Eu vou trocar esse x ao cubo dx por du sobre 4. E esse x a 4 mais 2, eu disse que é u, então eu vou trocar isso por u. Então, fazendo essa consideração, né, trocando essa parte de dentro do arco por u, e esse x ao cubo dx vai sumir daqui e vai virar du sobre 3, eu fico com essa integral bem simples aqui, que é a integral do cosseno, e esse 1/3 veio aqui fora, certo? Então, agora, com isso, eu posso fazer, então, as minhas continhas com mais facilidade, né? Eu faço só a integral direto do cosseno, né? Que a gente sabe que é seno. E aí, mais a constante de integração, porque eu estou com uma integral indefinida. Esse 1/3 mantém aqui fora, né? Porque é constante, vai multiplicar só o resultado. Bom, mas veja, a gente não pode chegar na resposta com relação à variável u, porque lá no início a gente fez a troca, na verdade, de que a gente começou com a variável x, então eu vou trocar o u por x a 4 mais 2. Então, esse u aqui vai voltar para a variável original, que era x a 4 mais 2. E mais a constante de integração lá, que a gente já viu o quanto é importante, tá? Então, aqui é a maneira mais rapidinha da gente fazer essa integral usando a regra da substituição, né? Então, veja, o que aconteceu? A função composta é o cosseno de x a 4 mais 2. A derivada dela deveria aparecer ali fora. Quem que é a derivada de x a 4? 4x ao cubo. O 4 não apareceu, mas o x ao cubo apareceu. E é ele quem me interessa. O 4, por ser uma constante, eu consigo colocar ele ali como compensação do dx. Veja que esse 4 que não tinha lá em cima, né, no x ao cubo, apareceu ali no du sobre 4. Então, a hora que eu faço a troca, né, desse dx x ao cubo por du sobre 4, o 4 que deveria aparecer, né, por conta dessa fórmula, né, dizer que a derivada da g, da função de dentro, deveria estar multiplicando aqui fora, eu compenso ele aqui, na troca do operador. Então, feitíssimo aqui, muito tranquilo.
é só você prestar bem atenção na hora da troca da variável, tá? Não esquece que essa integral, ela é em relação a x, e quando a gente vai trocar essa integral para u, então muda toda a história, né? Então, eu estou trocando variável, estou trocando operador. Bom, chego nessa aqui, eu tenho uma definida. Mais uma vez, 2x vezes uma raiz de 1 mais x ao cubo. Essa raiz já está me dando a intenção de pensar em uma função composta, então se isso for a minha função composta, quem seria a parte de dentro? Quem está dentro da raiz, que é o 1 mais x ao quadrado. E a aplicação da raiz seria a função de fora. Veja que se eu colocar a g no lugar do u, aqui nessa f, eu vou voltar exatamente para a nossa função composta que a gente já tinha identificado, certo? Então, veja, a derivada de 1 mais x ao cubo, que é a parte de dentro, né, que é a nossa g, deve aparecer multiplicando aqui fora. E sim, ela aparece, né? A derivada de 1 mais x ao cubo é 2x. Ela está ali, linda, maravilhosa, então a gente consegue fazer a conta. Bom, então a gente diz que esse 1 mais x ao quadrado é o u, né? É a variável nova que eu vou colocar. Bom, se eu vou trocar ela, eu preciso trocar o meu operador. Então, se eu for fazer isso, eu preciso encontrar a relação do u em x, né? A taxa de variação do u com relação ao x. Para fazer isso, basta eu derivar ambos os lados em relação a x e eu vou encontrar esse 2x ali, certo? E aí, eu vou pegar simplesmente esse dx que estava aqui e passar lá para o outro lado multiplicando e eu encontro que o du é 2x dx. Ótimo, com essas informações eu consigo fazer a minha substituição lá, né? Veja, a gente encontrou então que o u é 1 mais x ao quadrado, então eu vou trocar esse 1 mais x ao quadrado por u. Em seguida, a gente encontrou que du é 2x mais x dx, 2x vezes dx. Portanto, eu vou trocar o 2x vezes dx por du, simplesmente. Agora, veja que os meus limites de integração aqui eram de 0 a 1. Por quê? Porque eles eram com relação ao x. Agora aqui eu coloco de a b, porque agora a gente está trabalhando com u. Eu já vou mostrar uma outra maneira de resolver isso aqui, tá? Primeiro vamos fazer desse jeito aqui para não perder o raciocínio. Vamos então pensar aqui, eu não posso repetir esse 0 e 1, porque esse 0 e 1 são com relação a x e não a u. Então vamos deixar esses aqui sem fazer a conta por enquanto. Aí eu vou só para facilitar transformar essa raiz em uma forma exponencial, né? A mesma coisa que ficar u elevado a meio. A integral de u elevado a meio é u elevado a 3 meios divididos por 3 meios. Vou inverter, aliás, perdão, eu vou repetir a primeira, que é u elevado a 3 meios, e multiplicar pelo inverso da segunda, que é o 3 meios, aqui vai virar 2 terços. Né? O inverso de 3 meios, 2 terços. Né? Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Levando em conta que a segunda é a parte de baixo. Esse u a 3 meios eu posso escrever como raiz quadrada de u ao cubo, né? Lembra que aqui dentro da raiz tem o 2 e esse 3 é quem faz parte ali do meu expoente de dentro da raiz. E aí, finalmente, eu volto para a minha variável original, né? Basta que eu troque o u pela minha variável original, que era 1 mais x ao quadrado, certo? Feito isso, eu vou fazer, então, a substituição, né? Fazer a troca da variável final menos inicial. Então, a primeira de todas vai ser o 1, vai substituir aqui no lugar do x, certo? Então, eu vou ficar com 1 mais 1 ao quadrado, que é 1, 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. E esse 2 terços que estava aqui fora multiplicando. Agora, menos o inicial, que é 0. Colocando 0 aqui, fica 1 ao cubo, que é 1, raiz de 1 é 1, vezes esse 2 terços que já estava aqui fora. Então, ficou aqui, essa é a minha resposta final. Bom, claro, a gente pode dar uma melhoradinha nela, né? Fazer a continha mesmo para achar o número aproximado, mas não é o meu intuito agora. Agora, observe que a gente tem uma situação aqui. Veja, eu, nesse passo, né, falei que a gente pode fazer uma outra coisa. Qual é essa outra coisa? Veja que a gente disse que o u é 1 mais x ao quadrado, certo? Mas, a hora que a gente faz essa troca, né, a gente precisa levar em consideração a nova integral que a gente tem, que agora é em relação a u. Então, eu preciso descobrir quem que é esse a e quem que é esse b, ok? Bom, veja que o x, ele tem duas opções, né? Então, ou o x vale 0, ou o x vale 1, né? Nos nossos limites de integração. Então, o final e o inicial ali, a gente tem como 0 ou 1, né? Então, vamos dizer aqui que o i
inicial e o final são esses, né? Bom, agora vamos jogar essa informação aqui, ó. Nesse x, vamos ver quanto que vai valer o u. Então, se eu colocar naquela equação aqui o x valendo zero, eu vou ter que o u inicial, o inicial vale 1. E o final, se eu colocar o x valendo 1, né, já que agora o x final vale 1, então 1 mais 1, 2. Então, o meu u final vale 2, ok? E aí sim, então aqui nesse caso, eu consigo dizer quem que é o A e quem que é o B, né? Então, aqui no meu caso, o A e o A vai ser 1 e o B vai ser 2. Ou seja, essa integral aqui, a gente pode reescrever ela como sendo de 1 até 2, raiz quadrada, ou seja, u elevado a meio, du. Aí sim, nesse caso, veja que o limite trocou, né? Ele era de 0 a 1 e foi para 1 a 2 quando eu coloquei a integral com relação a u. Vamos ver se a resposta vai bater? Bem, mais uma vez, a integral de u elevado a meio é u elevado a 3 meios divididos por 3 meios, e isso variando de 1 até 2. Vou repetir a primeira, que é u a 3 meios, ou raiz quadrada de u ao cubo, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, que vai ser 2 terços, variando de 1 até 2. Substituo o final menos inicial. Então, aquele 2 terços vai multiplicar o final menos inicial. Primeiro o final, que é o 2, no lugar do u, 2 ao cubo. Então, a raiz quadrada de 2 ao cubo, que é, 8. Menos o inicial, 1 no lugar do u, 1 ao cubo é 1, raiz de 1, 1. Que não coube muito, mas deixa eu dar uma puxadinha para cá. Aí, menos 1. Então, é exatamente a mesma resposta que a gente tinha encontrado aqui, não é mesmo? A diferença é que aqui eu coloquei o 2 terços em evidência, né? Mas a resposta é exatamente a mesma, né? Que a solução anterior. Ou seja, tanto faz você seguir o caminho de não encontrar o A e o B, contanto que você se lembre que ele não é 0 e 1, não faça a substituição aqui, porque se você fizer 0 e 1 para o A e o B, vai dar errado. Tem que voltar para a tua variável original, para daí sim fazer essa variação. Ou então você usa isso aqui que eu falei, né? Basta você observar a tua própria anotação, né? De que o u é 1 mais x ao quadrado e pronto, né? Você já consegue fazer as contas. Veja que essa resolução, né? É a mesma coisa, o trabalho é o mesmo, então vai do seu gosto e da tua memória. Uma maneira que você pode fazer na hora de integrar é lembrar que quando eu faço a integral em u, então eu estou dizendo que o u está variando de a a b. E quando eu faço a integral em x, eu digo que o x está variando de 0 a 1. Essa é uma maneira de você não esquecer a variável com qual você está trabalhando. Muitas vezes, né, nas integrais que a gente tem de ordem maior, pode ser útil vocês lembrarem disso, tá? Então, fica aí a dica para vocês usarem isso mais vezes, tá? Então, eu espero que dessa forma tenha ficado um pouco mais claro esta parte de integral usando troca de variável, tá? Usando essas basicamente 3 técnicas, né? Só a última, né, que tem um pouquinho de parte especial por conta da substituição da variável original, né? Mas eu acho que é bem tranquilo, né? Perto do que a gente vê por aí, certo? Então, eu espero que tenha ajudado vocês, tá? E dúvidas, podem entrar em contato, por favor.